O meu percurso artístico é fundamentalmente, pelo menos é assim que eu defino, como ator. Embora me tenha interessado pela encenação quase desde o princípio e quase como uma necessidade de questionar o modo de fazer, muito na perspectiva até às vezes daquilo que sou como ator, das coisas que me interessam, até como desafios para o trabalho do ator, dos processos de chegar a determinados fins. E lembro-me que a primeira encenação que fiz foi assim a consequência de um período muito esquisito, de muita divagação, de muitos projetos frustrados, de coisas que eram para acontecer e depois não aconteciam. E eu lembro-me de ter começado assim, vou fazer uma encenação, quero fazer um trabalho como deve ser, com um tronco e membros, com uma análise dramatúrgica consistente, com a direção de atores, com o espaço pensado para o jogo cênico. E foi assim que fiz a primeira encenação, que foi o Escorial, em 2002. E depois, não sendo o meu principal foco de atenção, é apesar de tudo uma área que me interessa muito. A concepção de um espetáculo, perceber a partir de um texto ou de uma ideia que espetáculo é que nasce daí. Portanto, não me considero muito formatado a um modo de fazer, a um estilo, a uma abordagem. Acho que procuro descobrir sempre isso a partir daquilo que o assunto, o tema, a peça, o texto, o que for, suscita. E encontrar a forma certa do espetáculo para isso. E tem sido assim. Depois fiz uma encenação do António Patrício, do fim do António Patrício, ainda muito dentro portanto, o Escorial é ali de uma área, de um período que corresponde um bocadinho ao simbolismo, um simbolismo expressionismo, e o fim do António Patrício corresponde ao período do simbolismo também. Portanto, andava ali muito numa zona em que as personagens, os espaços onde elas se movem, as coisas têm relações muito fortes, muito profundas, muito enigmáticas, misteriosas. As coisas estão muito interligadas. Depois houve assim um interregno, trabalhei sobretudo como ator, quase desde o início. Portanto, tive formação na Escola Superior de Teatro e Cinema. Trabalhei assim, em alguns projetos fora de Portugal, algumas coisas que tinham a ver com workshops, com formações feitas em outros contextos. E alguns deram espetáculo, nomeadamente a participação na École des Maîtres. E depois participação na televisão, algum cinema. Fui fazendo assim umas coisas. Depois voltei a encenar em 2007, 2008, Música para Si. E aqui foi um salto, foi uma coisa completamente diferente. Tinha a ver com uma peça quase hiperrealista, sem ação praticamente, sobre o universo, a solidão de uma mulher dos nossos dias, não é bem? É dos anos 70, mas este retrato de um mundo alterado depois depois do maio de 68, com novas questões sobre o que é o cotidiano, a relação do cotidiano e a arte, a função da sociedade, porque é que trabalhamos, para que é que existimos, todas estas questões, que é um texto do Frank Xavier Kreutz. Depois foi a Relote, em 2010, que aí partimos de um tema e de uma situação, uma Relote num determinado sítio, num determinado espaço, que não se define,
que não tem nome ou que não tem características, até existir um dispositivo que gera uma nova vida, que cria um novo universo de pessoas, de relações. E aí acho que entrei numa coisa mais... Houve outras... Com esse espetáculo houve outras coisas que me apareceram na reflexão sobre o teatro, sobre a dramaturgia, sobre o trabalho do ator, coisas em que não tinha pensado antes, da mesma maneira, que tem a ver com a importância da caracterização de um espaço na definição de uma personagem, por exemplo. Ou como construir uma dramaturgia não linear, o poder do artifício teatral, às vezes, quando se equipara teatro e cinema, os mecanismos teatrais que tornam o teatro, às vezes, que permitem criar uma textualidade teatral com a mesma dinâmica que tem o cinema, são outras lógicas. A ideia de grande plano, a ideia de planos paralelos, de montagem. E acho que a Roulotte permitiu pensar em muitas destas coisas. E como estou ligado a uma associação, que é a Propositária Azul, há um trabalho de produção muito grande, muito intenso, muito forte, muito permanente e envolvente, não é? Que me faz também ter uma ocupação paralela na área da produção, trabalho com escolas, da formação, também espetáculos para escolas. Pronto, basicamente. O Épico de Gilgamesh conheci no ano 2000, mais precisamente em 1999, em novembro de 1999. Quando apanhei um avião e fui a Paris falar com um encenador com quem tinha feito um contacto prévio, na perspectiva de fazer um estágio. Estava a concluir a licenciatura na Escola Superior de Teatro e Cinema e queria fazer qualquer coisa diferente que não fosse trabalhos que eu já conhecia mais ou menos nas companhias de teatro em Lisboa, em Portugal. Tinha esta ambição de, eventualmente, até continuar a formação, ir para escolas onde pudesse desenvolver, para uma outra escola, onde pudesse desenvolver alguma técnica mais aprofundada, mais específica. E no âmbito de um encontro internacional de jovens ligados à Escola Superior de Teatro e Cinema também, estivemos em França e na Roménia, e conheci uma bailarina que residia em Paris e que me aconselhou, quer dizer, que me sugeriu e fez o contacto com Pascal Rambert, que é um encenador francês, muito conhecido em França, que ia fazer para o Festival de Avignon o Gilgamesh, num campo de girassóis, assim, uma coisa ao ar livre, imensa. E eu entrei em contacto com ele, fui conhecê-lo a Paris, e ele disse-me qual era o projeto que ia fazer, era o Épico de Gilgamesh, que eu não conhecia. E pronto, eu fiz esse trabalho com ele, como assistente de encenação, e portanto foi uma experiência muito marcante, porque tinha uma linguagem que não era com a qual eu não me identificava, ainda hoje não me identifico muito ligada à performance e às artes plásticas e à moda, e uma certa contemporaneidade no teatro, num teatro que às vezes sinto um bocadinho vazia. Mas foi uma experiência muito intensa e fez-me questionar muitas coisas, a maneira de ver o trabalho do ator, a aproximação a um texto, etc. Nunca mais me tinha lembrado do Épico de Gilgamesh. Depois, em 2013, no Líbano, num projeto que a Propositária Azul, com o qual colaboramos, que se chama Voyage du Geste, que é também um projeto entre a formação e a criação, que reúne companhias, estruturas de vários países, o Líbano, Palestina,
Bélgica, França, Itália e Portugal, formadores de vários países com alunos, atores em início de carreira, juntam-se durante 2 semanas e realizam ações de formação e de criação transdisciplinar, cruzando marionetas com dança, com improvisação, com música, composição, etc. E nesse encontro, que nós fazemos parte como organizadores e nesse ano também como formadores, portanto, paralelamente à formação, à criação. E houve uma proposta que surgiu que tinha uma atriz portuguesa com um palestiniano e com uma francesa. Fizeram uma cena que me fez lembrar um dos episódios do Épico de Gilgamesh. E o entusiasmo associado a estes encontros, os 3 quiseram desenvolver o projeto e nós enquanto Propositário Azul, encorajamos, então avancem porque nós podemos tentar produzir isso, desenvolver isso. Aquilo não evoluiu muito e passado um ano eu propus-lhes pensarem neste episódio de que me tinha lembrado, do Épico de Gilgamesh. Reunimos as pessoas, falámos um bocadinho, os contactos começaram-se a fazer, entretanto a coisa não evoluiu muito, ou começou a evoluir, mas sem grande iniciativa de outras pessoas, e eu assumi um bocadinho porque comecei a me envolver com as ideias que estavam a nascer, e achei piada de repente começar a fazer o antes e o depois desse episódio, e pouco faltou, e de repente fazia sentido fazer o Épico de Gilgamesh. E depois, como estava à procura de uma versão portuguesa, que não havia a versão do Pedro Taman, que é um poema, não é um poema, é um conto. Ele transforma, portanto, ele vai buscar as várias fontes dos vários tradutores de várias línguas e reescreve o texto em formato de prosa, escreve um conto, que tem o essencial do épico, mas que é outra coisa. Portanto, não é outra coisa completamente, está lá um enredo, mas enfim, ele tem, como se trata de um texto fragmentado, com muitas lacunas, ele preenche algumas dessas lacunas com a sua própria imaginação, com a sua forma de interpretar o épico. Portanto, existia essa versão, que é a versão que as pessoas que conhecem o épico, é a versão que conhecem, é a do Pedro Taman, mas eu queria ir à origem, ir à versão mais primitiva possível. Claro que a mais primitiva possível é em acádico e em sumério, que nós não dominamos, mas ter uma versão portuguesa a partir desse material original, em verso, fragmentado, descontínua, e trabalhar inclusive sobre essa ideia de que há uma descontinuidade. E, portanto, na conversa com o Francisco Luís Parreira, que era uma pessoa é um excelente tradutor e, além disso, escreve muito bem, e é um erudito, um verdadeiro erudito, ele interessou-se e rapidamente descobrimos que havia uma natureza própria deste texto que valia a pena fazê-lo integral, e daí a juntar neste bolo todos os outros ingredientes que têm a ver com pessoas às quais já estávamos ligadas de alguns desses países, nomeadamente o ator palestiniano, a atriz francesa, uma atriz italiana que faz parte também desta rede do Voyage du Geste, e todas as estruturas, as associações que cada uma destas pessoas dirige no seu próprio país, começámos a pensar que seria interessante que a criação do espetáculo fosse antecedida de um conjunto de laboratórios, de pesquisa, de partilha do texto, conhecimento do texto, discussão do texto, que poderiam acontecer em cada um desses países, com atores locais, com artistas locais, numa lógica desta interdisciplinaridade. E, portanto, o projeto começou a ganhar assim proporções muito grandes e, basicamente, os atores, tanto o elenco, o núcleo
do projeto, cada um dos atores organizou no seu próprio país, na sua região, um laboratório. Fizemos 8 ao longo de um ano, na preparação deste projeto. E, portanto, foi assim um conjunto de pequenos acontecimentos ligados uns aos outros que, de repente, estávamos metidos nisto e era uma empresa imensa. Na verdade, o mais assustador, para mim, é não haver assim tantas diferenças. Acho que aquele mito das diferenças culturais entre países, infelizmente começa a ser um mito. Mas isso é à primeira vista, porque depois começamos a perceber que realmente há traços, há comportamentos que começamos a achar mais estranhos no convívio, que apesar de tudo não é de muito tempo, porque os laboratórios tinham uma semana, mas percebemos que há certas questões, às vezes, de ordem até económica, cultural, que até vão aparecendo, mas não há assim tantas diferenças. Sobretudo pensando no meio teatral ou no contexto da criação artística, eu partilhei todos os problemas que eu vi, são problemas que nós partilhamos hoje em dia. Mas há imaginários fortíssimos, por exemplo, em Gaza e também na Cisjordânia, o tema da guerra surgia sem nós pedirmos. Trabalhares com um grupo de pessoas sobre o seu cotidiano, se estivermos em Portugal, vamos para certo tipo de temas. Em Gaza e na Cisjordânia vamos para a guerra, vamos para a violência, vamos para desigualdades entre sexos. Vamos assim para questões que para eles são infelizmente já banais, já rotineiras, e para nós são um grande embate. Depois, por exemplo, em França, estivemos numa aldeia que tinha muito conservadora, muito fechada. Então o laboratório que lá fizemos foi importante para as pessoas que nos ajudaram a organizar aquilo naquela aldeia, foi importante como para dar um sinal de uma vivacidade cultural que eles lá procuram e que não conseguem naquele contexto. E havia uma espécie de bandeira da renovação do sítio. E inaugurámos, aliás, um programa que eles querem agora continuar, de residências com jovens artistas vindos de vários países. Eles para o ano querem fazer outro. E o primeiro que fizeram foi connosco. Melhor, foi proposto por nós. E sentir ali, por exemplo, relação França-Palestina. Em França, as referências dos artistas, mas nós em França tivemos pessoas de 5 nacionalidades a trabalhar connosco, jovens e músicos, muito na área da música. Havia uma preparação e uma cultura artística, assim, como referência artística, muito mais evoluída do que algumas situações que encontramos em Gaza, por exemplo. Mas assim, principais diferenças, posso-me ir lembrando de algumas. Por exemplo, acho que em Itália estivemos na Sicília. Uma coisa que senti é que os italianos falam muito. E, por exemplo, o trabalho que eu faço é um trabalho que evita muitas vezes a explicação, resolver os problemas conversando. Há um momento para conversar, mas há um momento do trabalho no espaço cênico, no jogo, que apela a outro tipo de comunicação, outro tipo de ligações. E em Itália era complicadíssimo. As pessoas falam muito, explicam muito, falam muito alto. Portanto, há assim umas diferenças mais, se calhar, superficiais. Mas, por exemplo, o comum é que toda a gente considerou este texto necessário, que toda a gente encontrou
muitas pontos de contacto com problemas que são de hoje, com situações, com elas próprias, porque é um texto que, ao mesmo tempo que fala à escala de uma nação, de uma civilização, também tem uma dimensão muito íntima, muito sobre o indivíduo, sobre os problemas de cada um de nós, no nosso crescimento como pessoas. E não tivemos nunca ninguém que achasse que aquele texto não fazia sentido dentro da realidade deles. E isso foi interessante. A história, em linhas gerais, é um rei prepotente, um ditador, que tem um poder excessivo ou que exerce-o de uma forma descontrolada. Aliás, o descontrole dele e o ímpeto que ele tem destrutivo, o ímpeto destrutivo, é assim uma recorrência ao longo de toda a história. Este rei é confrontado com um opositor que os deuses criam a pedido do povo para lhe fazer frente e para que o povo pudesse viver em paz. Então os deuses criam o Enkidu a partir da argila. Temos o mito aqui da criação de Adão também. A partir da argila, que é um ser que anda nas estepes, entre os animais da estepe, e que depois é descoberto por um pastor. Esse pastor fica aterrorizado por ver um homem entre os animais e chegará a Gilgamesh e diz como é que há de libertar-se daquele homem. E Gilgamesh diz, envia uma prostituta ou uma sacerdotisa do templo de Ishtar, a deusa do amor e da guerra, para, com as artes do amor, civilizar este selvagem. Enkidu desperta para uma nova condição, depois de fazer amor com esta prostituta durante 7 dias e 7 noites, os animais rejeitam-no. Ele já não consegue voltar, já não tem o mesmo vigor. Então é integrado numa pequena comunidade de pastores, ouve falar de Gilgamesh e da sua prepotência e vai confronta Gilgamesh. Lutam, não se sabe quem é que ganha, mas o que se sabe é que há um reconhecimento de uma força igual, de um poder igual, de uma semelhança, de um equilíbrio. Tornam-se amigos e a partir daí há uma espécie de... a partir deste estado de equilíbrio, há uma espécie de necessidade que se vai manifestando de procurar algo que vai para além daquilo que eles são. Ou seja, é como se um estado equilibrado, de paz, pacificado, não fosse suficiente. Começam a ficar sensíveis à existência dos mortos, o fim qual é o sentido da existência? Começam a ficar sensíveis à ideia de que um dia tudo acabará. Então Gilgamesh propõe-se a ir até à montanha do Vivente, que é a montanha do Cedro, onde há um monstro que guarda um grande cedro. E para quê? Para fazer algo que nunca ninguém tinha feito, que é ir lá e conseguir voltar. E conseguir voltar com o cedro que este monstro defende. É uma empresa muito perigosa, o Enkidu está contra, mas depois acaba por ceder. Fazem uma viagem de vários dias, conseguem destruir este monstro, trazer a floresta do cedro, destroem toda a floresta. Com este cedro imenso, o Enkidu faz uma porta magnífica para a entrada de Uruk e
a deusa Ishtar, quando os heróis voltam, não é? Deste grande feito. Portanto, é importante dizer que o Gilgamesh justifica a necessidade de abater este cedro nesta floresta como pela necessidade de gravar o seu nome na história. Portanto, é a glória, de atingir a glória, atingir a fama. Portanto, quando eles voltam desta floresta, desta grande empresa, enquanto toma banho, a Ishtar vê a beleza de Gilgamesh e convida Gilgamesh para o seu leito, sendo que o leito de Ishtar é um leito ambíguo, porque é um leito do amor, mas também o texto sugere isso, é um leito de morte. O Gilgamesh recusa, rejeita, o que a enraivece. Então ela, para se vingar, liberta o touro dos céus, que é uma espécie de representação de uma calamidade de 7 anos de seca, e que os dois heróis combatem juntos e também conseguem matar. Ora, os deuses em concílio, há sempre aqui uma dimensão do divino com muitas oposições, como se fosse um governo do mundo, do universo, em que há uns a favor, outros contra, há uns que protegem determinadas personagens. E os deuses em concílio querem castigar um dos dois pela morte do touro celeste. Mas depois há esta disputa, mas eles mataram o touro celeste porque a Ishtar a enviou e porque ele a rejeitou e não sei o quê. E porque mataram um Baba, mas eles mataram um Baba, mas o Shamash, que é o Deus Sol, deu o consentimento, e a Ninsun, que é a mãe, etc. Então ele disse, mas que morra o Enkidu. Gilgamesh não pode morrer, morre o Enkidu. E o Enkidu é condenado à morte pelos deuses, portanto cai em doença e acabará por morrer. Gilgamesh, diante da morte de Enkidu, apercebe-se, porque morre o seu par, o mais parecido a ele próprio, o seu duplo, tem sempre esta dimensão de duplicidade, de complementaridade, masculino-feminino, esta ideia de ação e apreensão, reflexão, razão, medo, há sempre esta... Há vários jogos de duplicidade. E o Enkidu morre e o Gilgamesh apercebe-se que, com a morte do Enkidu, que é aquele o destino que o espera. E apercebe-se quando vê uma larva, um verme, a sair do nariz do Enkidu. Torna-se concreto o que é que significa morrer. Não é a mesma visão que ele tinha tido no início de ver alguém morto. É agora a visão de se ver a si próprio morto, no concreto. E entra numa grande angústia existencial e vai à procura do Utnapishtim, que é um homem que sobreviveu ao dilúvio. E aqui é o paralelo também com aquilo que vamos encontrar depois na Bíblia, que é a Arca de Noé. Este Utnapishtim é o Noé da Bíblia. Faz uma grande viagem, portanto, é mesmo um mergulho na sua solidão e na separação da cidade, que é isso que também é outra dimensão do texto, que é a civilização e a natureza, cultura e natureza. Gilgamesh, a civilização, a cultura, Enkidu, a natureza, a selvageria, o instinto. Portanto, e é interessante, Enkidu morre e o Gilgamesh parte para as desolações, para as estepes, faz uma grande travessia até Utnapishtim, que lhe conta como é que sobreviveu ao dilúvio, portanto, o que tem a ver também com o arranjo dos deuses, conta-nos a história da construção da arca, do dilúvio, dos pássaros que são libertados, tudo aquilo que depois vamos encontrar na Bíblia está ali. E Gilgamesh conhece a história e percebe que o Utnapishtim faz parte já deste concílio de deuses, mas ele não faz. E o Utnapishtim diz, se queres fazer, mantém-te acordado durante 7 dias e 7 noites. E o Gilgamesh adormece logo a seguir.
E, portanto, o Utnapishtim cose 7 pães para provar, quando o Gilgamesh acordasse, porque o Utnapishtim diz à mulher, cose 7 pães. E ela, mas porquê? Porque os humanos são traiçoeiros e eles querem nos enganar. Muito engraçado esta coisa que ele diz. Então, para que o Gilgamesh se convença de que esteve 7 dias e 7 noites a dormir, cozem 7 pães. Quando o Gilgamesh acorda, pensa que tinha acabado de adormecer. E o Utnapishtim mostra-lhe os pães, um já está à pedra, o outro está mofo, o outro está não sei o quê, o outro não sei o quê, e o outro está ainda nas brasas. Tem 7 pães em momentos diferentes. Também é uma espécie de representação das etapas da vida, que é interessante. Gilgamesh percebe que, pronto, que se não consegue sobreviver, se não consegue superar o sono, não consegue superar a morte. Que é outra dicotomia que está sempre no texto, a relação entre vida, morte, sonho. Então Gilgamesh voltará, depois há uma planta que permite rejuvenescer, que está nas águas da morte que o Gilgamesh teve que atravessar para chegar a Utnapishtim. O Gilgamesh vai colher essa planta nas águas da morte, consegue trazer a planta, mas essa planta é roubada por uma serpente que, assim que a come, perde logo a pele velha, e fica com a pele nova. Então o Gilgamesh, no fim, volta à cidade de Uruk, consciente da sua limitação como ser humano. Para além deste, isto é a história principal conservada pela tradição babilónica, que é a nossa base principal de reconstituição do texto. Para além disto, há ainda uma 12ª tábua, que é uma tábua assente sobretudo num poema sumério que subsistiu e com alguns fragmentos da tradição babilónica, que é difícil de reconstruir, que nos fala de uma coisa estranha, que é é uma espécie de Gênesis, portanto, a criação do mundo, e os deuses envolvidos na criação do mundo, de uma árvore que uma determinada deusa corresponderá nos sumérios é a Inanna, nos babilónicos é a Ishtar, uma deusa que planta uma árvore com os pés, mas na esperança de com essa árvore poder ter construído depois um trono e uma cama. Mas essa árvore não dá fruto, ela só cria dentro da árvore um súcubo, que é um demónio, um pássaro e uma serpente. E depois pede ajuda a um Bilgamesh, que depois há um Bilgamesh que é o Deus Sol. Portanto, Gilgamesh, na tradição babilónica, é o filho do Deus Sol. Neste poema sumério ainda se confunde com o Sol, com o próprio Sol. E depois há um Enkidu que aparece também aqui, mas é tudo assim num ambiente juvenil, com filhos de viúvas e irmãos de jovens mulheres envolvidos num jogo com o Gilgamesh que os trata muito mal, e depois nesse jogo há uma bola e um bastão, ou um macete, uma palavra difícil de traduzir o que é, que cai no mundo inferior, portanto que corresponde ao mundo dos mortos, digamos, e o Enkidu vai buscar estes elementos ao mundo inferior, mas não consegue voltar, portanto está aqui a reprodução também a falar de uma morte do Enkidu. Depois há a narração do que é o mundo inferior, de quem é que vive no mundo inferior. E no final temos uma coisa parecida com o regresso a Uruk, só que Gilgamesh volta para Uruk para fazer os ritos fúnebres dos pais. Portanto, é uma tábua assim um bocadinho surrealista, com muitos elementos que, apesar de tudo, nós reconhecemos da narrativa principal, mas assim meio descontextualizados ou com uma roupagem diferente, com um bocadinho difíceis de explicar racionalmente, mas muito fortes. Por exemplo, na descrição dos mortos, pergunta-se pelos filhos que ainda não nasceram. Ou assim, falam-se de o homem que não sei o quê, assim, é uma coisa muito rica, muito forte. E, portanto, nós também vamos incluir essa 12ª tábua no espetáculo.
poderá causar ao espectador um bocadinho de estranheza, porque quando já tiver a história toda contada, ainda vai ver uma tábua que parece ao lado, mas que ao mesmo tempo tem elementos que pode reconhecer do épico. Aqui a abordagem teve a ver muito com uma ideia de pôr o problema da representação de uma narrativa. Os limites os limites do próprio teatro na representação daquilo que é da natureza do literário. Porque a ideia de que nós podemos ilustrar um texto parece ao mesmo tempo dizer que estamos a entrar no território que é da própria construção daquele texto. E o teatro acho que é um espaço para se contar outras coisas que o texto não conta. Isso põe-nos vários problemas. Por um lado, o público está educado a uma lógica ou um paradigma da ilusão e da ilustração. Fazer corresponder uma imagem ao que é dito. Por outro, a distância a que nós estamos deste texto, são 5.000 anos, faz com que se sinta imediatamente que aquelas palavras ou aquelas associações, às vezes, de ideias e de situações, são-nos inatingíveis, inalcançáveis do ponto de vista do entendimento. Noções como, por exemplo, coisas que nós vimos, por exemplo, o conceito da obscenidade, a sexualidade, a amizade, por exemplo, a relação Enkidu-Gilgamesh, é uma relação de dois homens que se diz a Gilgamesh que haverá de amar Enkidu como uma esposa. Mas se nós transportarmos isso diretamente para aquilo que nós entendemos por isso, se calhar reduziríamos isso a uma relação homossexual. E de repente parece-me limitativo. Eu acho que há qualquer coisa que eu não conheço, que tem a ver com uma forma de existência ligada à natureza, ligada à compreensão do universo, à representação dos deuses, da relação dos homens, que é de uma natureza que nós não conhecemos, apesar de tudo. E o elemento texto, a maneira como ele é apresentado, e o problema até da tradução, como é que se traduzem certas palavras e certos conceitos, nós, por exemplo, verificamos que alguns tradutores encontram soluções que são soluções para o público que vai ler, e não, mas que se, num esforço de fidelidade, se é que isso é possível, com a construção mais primitiva, eventualmente a palavra melhor é a palavra que o público hoje nem está habituado a usar, mas existe em língua portuguesa. Mas se calhar é a palavra que o público não está habituado. Mas há sempre aqui um trabalho de reinvenção desta tradução. De qualquer maneira, isto é para dizer que nós assumimos uma distância em relação àquele texto. Em relação a conceitos e a valores e a sensibilidades que nós não dominamos. Então colocamos-nos na situação de brincar com isso. Ou seja, de encontrar estruturas, se calhar, menos visíveis, menos exteriores, menos aparentes, estruturas de relações que possam ter uma expressão espacial e sobre as quais o texto, ou na relação com o texto, este produza um sentido que vai para além da nossa necessidade de o ilustrar. Por isso, muitas vezes, aquilo que nós propomos são jogos cénicos, portanto, relações, criação de situações cénicas, que têm uma carga, são apresentadas com um nível de abstração até grande, mas que o texto, às quais o texto confere sentido, ou que aquilo permite que o texto ganhe um sentido. Estamos sempre num diálogo de dois níveis diferentes, este da escuta do texto, que é dito integralmente, e do jogo dos atores como quase provocação, aproximação e afastamento.
E, portanto, a ideia é um bocadinho ter os atores quase como distraídos, não muito autoconscientes daquilo que estão a fazer e do significado que tem aquilo que estão a fazer, mas propondo com a precisão da sua interpretação, portanto, com uma certa clarividência naquilo que propõem, poder abrir sentidos ao texto. Coisa que eu não acredito que fosse possível se nós enverdássemos por uma abordagem mais figurativa. Imaginar, representar um rei com uma coroa. Imaginemos, uma coisa desse género não permite ao espectador ver outras coisas naquela personagem. E aquela personagem não é só um rei, é também um bebé, por exemplo. É alguém que não conhece numa primeira fase do épico, não se identifica com ninguém, a não ser consigo próprio, em que vê na cidade o seu próprio mundo, a cidade que ele criou. Há este paralelo entre cidade e Gilgamesh, como se fosse parte da mesma identidade. E, portanto, é um ser individualizado, egocêntrico, e que, a partir do momento que conhece o outro, o seu duplo, o seu oponente, o igual em força, se identifica-se inclusive com a perda. E, portanto, se nós optássemos por criar Uruk, uma cidade suméria, com vestimentas sumérias, com essas coisas, acho que o espectador dificilmente ia ver para além disso. E, portanto, é um jogo, o que nós estamos a propor é um jogo em que, de repente, os fatores espaciais de relação, as tensões espaciais, uma certa geometrização na ocupação do espaço, a tentativa de criar simultaneamente vários planos sobre a mesma ideia que está a ser representada e dar ao espectador a possibilidade de ler os vários planos, individualizando-os ou pondo-os em relação. Portanto, tornar o espectador um criador de sentidos pela forma como as coisas lhes são apresentadas sem querermos propriamente impor uma leitura. Bom, isto é um bocado banal, toda a gente diz isto e toda a gente procura isto, penso eu. Mas acho que às vezes há uma diferença na forma como, neste problema do tornar figurativo certos conceitos. E é uma luta permanente. Quando estamos a trabalhar uma cena, perceber quando é que nós caímos na ilustração ou quando estamos na forma como concebemos uma cena, quando nós estamos a abrir, a revelar de facto aquilo que está oculto na cena. Portanto, é um jogo de sempre de tentativa e erro. E às vezes não acertamos, às vezes acertamos mais. E tenho essa noção, por exemplo, em relação... Nós temos praticamente o espetáculo todo desenhado e sinto isso, que em algumas cenas vamos mais longe do que noutras, é mais difícil. Mas, portanto, há um outro nível que tem a ver com a relação entre narrativa, narração, o texto narrativo, o tempo de um texto narrativo, o tempo da escuta, o tempo da palavra e o jogo teatral, que no limite não depende de todo dessa palavra. O jogo teatral na sua essência mais primitiva. Podia ser mais ritualizado, mais dançado, pode-se aproximar mais de uma lógica de dança e ter um valor por si que não dependa forçosamente da existência de um texto. E, portanto, nós estamos a conciliar duas coisas cujas naturezas às vezes são ásperas uma com a outra. E é um grande desafio, isso. Assim, associado agora ao espetáculo, aquilo que me faz pensar mais vezes, e também em relação a certas coisas que vou vendo também, de espetáculos de outras pessoas, de outros artistas, às vezes é a falta de compromisso com o assunto. Um certo desdém em relação ao assunto, ou seja, escolhemos uma peça, escolhemos um tema, mas facilmente somos deslumbrados por outras coisas que às vezes até têm uma função facilitadora da relação com o espectador,
mas que desviam aquilo que é o plano que é o projeto, a origem do projeto do autor, do artista, do encenador, às vezes cair numa certa facilidade. Por exemplo, sinto muitas vezes que há assim, aspectos da linguagem contemporânea que têm a ver muito mais com moda, há uma eficácia ligada ao público reconhecer naquela abordagem, naquele tratamento, reconhecer uma linguagem já que de alguma forma prefaz esta ideia de contemporaneidade, mas às vezes sinto isso desligado de um sentido anterior. E, portanto, aquilo que me inquieta é isso, é aquilo que eu, pelo menos, procuro, é encontrar, de facto, a partir de uma ideia, qual é a linguagem que se aproxima dessa ideia, qual é a linguagem, de que forma é que o teatro, os recursos que tenho ao dispor, que posso dispor ou que posso inventar com os atores, com os outros criativos, de que forma é que nós tratamos de uma determinada ideia, e às vezes essa ideia é uma ideia que nós vamos definindo cada vez melhor. Começamos com uma sinopse, se calhar, a expor aquilo que de facto nos interessa, e à medida que vamos trabalhando na prática, vamos nos aproximando, essa ideia vai ganhando cada vez mais definição. E, portanto, tem a ver com o esclarecimento, com a clarividência, com uma ideia de que chegas ao objeto, tratas o objeto e não estás a confundi-lo com outras coisas. Não te estás a deixar seduzir por outras coisas que eventualmente até agradariam mais ao espectador. E que são tentadoras também. Acho que para já a primeira coisa que me lembro é isso. O próximo projeto, mas como ator ou como encenador? Portanto, eu neste momento estou a trabalhar, como encenador, estou a preparar uma adaptação de um texto do Boris Vian, que é o Arranca Corações, que será para desenvolver ao longo de... Portanto, isto agora, na situação que toda a gente sabe, pensamos num projeto para 3 ou 4 anos. Com muito... Mas bem, não há problema. Quer dizer, é só às vezes o problema da falta de meios corresponder a uma sobrecarga de trabalho e as coisas às vezes não serem tão simples assim. Mas é o Boris Vian. Depois estou num projeto há um projeto que a Sónia Barbosa está a preparar para o próximo ano. A Sónia Barbosa, que faz parte do elenco deste espetáculo. Há um projeto da Sofia Cabrita também, ligado à comédia dell'arte, a interpretação de um tema do cotidiano sobre casais, que vamos apresentar já em janeiro, no Teatro do Bairro. E depois há um projeto com o Rogério de Carvalho, que é uma encenação, portanto, é do Frei Luís de Sousa, em Almada. Portanto, como ator tem para já estes 3 projetos e como encenador o Boris Vian. Acho que as pessoas estão muito... há um empenhamento muito forte ligado a uma sobrevivência, não é? Dadas as difíceis condições que os criadores têm. Uma sensação de grande desgaste, portanto que se paga um preço pessoal muito forte. E aquilo que eu vejo, por exemplo, lembrar-me de alguns criadores nos anos 90, quando eu estava a estudar, que tinham uma vitalidade incrível em Lisboa, quando vim para Lisboa. E vejo que esse desgaste se sente, porque as pessoas cansam-se, porque é um ritmo absolutamente avassalador, esta coisa de criar 3 espetáculos por ano, pelo menos. Mas acho que ao mesmo tempo há a geração mais nova, da qual ainda faço parte, acho eu, mas a vontade de fazer... Aliás, isso é expresso neste espetáculo, a quantidade de pessoas que nós temos aqui que estão a trabalhar em condições abaixo de cão, que nós devíamos ir todos para o Tribunal do Trabalho, devíamos ser todos condenados,
mas não conseguimos fazer este projeto sem ser à custa de um sacrifício imenso de toda a gente, inclusive de nós próprios, mas toda a gente que está aqui envolvida neste projeto. E isso está mal, não pode ser. E entramos nesta contradição imensa entre não fazer, portanto não fazemos, e acho que se disséssemos que não fazíamos, fazíamos um favor a muita gente, ou continuar a fazer, sendo as condições que são, e isso também ser um favor que fazemos a muita gente que acha que, pronto, isto se faz de qualquer maneira, quanto pior, melhor. E, portanto, é uma grande contradição. Acho que precisamos aquilo que eu mais sinto falta é de estruturas de produção, de produtores vocacionados e que sejam mentores de projetos artísticos. Eu vejo a maior parte dos projetos nascem na cabeça dos encenadores ou dos atores e gostava de ver isso acontecer de outra maneira. Gostava de ver... Acontece, mas não acontece tanto. Que fossem os produtores artistas também. Que fossem eles a sonhar com projetos e a pôr isto a andar. E que as pessoas que pouco a pouco vão acedendo a cargos com mais poder pudessem, na medida da sua possibilidade, fazer a diferença na relação com o poder, por exemplo. Aquilo que se sente às vezes é que numa fase estamos todos no mesmo barco e todos partilhamos das mesmas dificuldades. Numa outra fase em que se chega a certas situações de maior responsabilidade artística, de direção artística, de estruturas, etc., aí parece que os mesmos problemas que se punham antes já não se põem. Portanto, há uma certa... Este problema do conformismo, das pessoas se acomodarem, de repente parecer que os problemas só são problemas enquanto nos afetam a nós individualmente, mas, portanto, no fundo, continua a ser o problema de não haver comunidade artística que, de um ponto de vista político, assume os problemas que têm em comum. Eu vejo muitas vezes até falar sindicato. Isso é uma coisa para os trabalhadores das fábricas. Nós somos artistas. Como se isto tivesse que ser uma elite. Quer dizer, há assim uma espécie, às vezes, de problema de classe quase negativo entre os artistas. Pronto, e os problemas, esta mentira, que para mim é uma mentira total da crise e de quem tem que pagar a crise agora somos nós e que dos cortes que são feitos sempre de baixo para cima, quer dizer, nunca chega lá acima, é sempre de baixo para meio e de alguma forma este espetáculo poderia, se eu posso dizer, é também uma espécie de comentário ao cinismo, à hipocrisia que assistimos permanentemente nos discursos, a forma manipulada como se contam as histórias. Porque isto é sobre a dificuldade de contar uma história. Como é que contamos uma história? Contamos uma história mantendo o ponto de vista exterior, dando ao ponto de vista de fora a opção de escolher, ou fechamos o ponto de vista e contamos a história segundo os nossos próprios interesses. E às vezes é chocante a forma como nós vemos a manipulação da verdade. E como na forma como se contam as histórias da vida, da política, da sociedade, da própria história no sentido histórico, a forma como se contam as histórias são a representação dos interesses de cada um. Pronto. E, portanto, isso é um obscurantismo, é uma forma de obscurantismo. E acho que nós, no trabalho que fazemos, nesse sentido de procurar uma clareza, uma clarividência sobre o que estamos a fazer, também é uma reação a esse obscurantismo, não é? Eu acho que a primeira coisa que eu faria como Ministro da Cultura era fazer uma assembleia de sábios, das várias... se calhar não ia chegar a conclusão nenhuma, mas não ia ter a prepotência de achar que tinha a solução. E, sobretudo, não seria Ministro da Cultura se me dissessem que não havia dinheiro. Porque se o Ministério
se uma política se executa no terreno com um orçamento e esse orçamento reflete uma linha de pensamento, ora, se esse orçamento não tem dinheiro, não há linha de pensamento, porque ele não se pode exprimir em meios, materialmente. O dinheiro é uma representação material, a forma como se vai distribuir, como se vai elaborar um orçamento, representa o pensamento que está por trás. Portanto, eu posso ter até o pensamento por trás, mas se não tiver o dinheiro, eu não posso executar esse pensamento. Posso fazê-lo em low cost, mas isso já põe muitos problemas. Agora, eu não acredito de todo que seja possível uma política cultural baseada em iniciativa privada interessada no lucro. Não acredito. E, portanto, acho que o Estado tem que assumir... Poderá acontecer isso daqui a uns 500 anos, ou 200 ou 100. Mas o Estado tem que assumir, sobretudo no nosso país, com o legado histórico que nós temos em cima e esse peso que vem do período da ditadura, que vem do analfabetismo, quer dizer, é tudo ainda muito recente e nós ainda hoje vivemos isso com os nossos pais, com os nossos iguais, da nossa geração. O nosso país ainda não tem uma estrutura cultural consolidada que permitisse que a cultura fosse autossustentável. Isso não existe em países mais evoluídos, ou aparentemente mais evoluídos, como a França, ou a Alemanha, ou os Estados Unidos. Os Estados Unidos é outra coisa. Mas, portanto, eu, se fosse Ministro da Cultura, primeiro tinha que ter dinheiro. E depois trabalhava com as pessoas, com aquelas que eu acho que saberiam mais do que eu, e era isso que faria. Obrigada, Nuno. Obrigado.